Olá, dentista. Obrigado por estar assistindo esse vídeo. E nessa aula de aproximadamente, eu creio que 10, 15 minutos no máximo, eu quero te mostrar as funcionalidades dessa planilha que eu preparei, tá? Como eu falei para você, é um material de muita qualidade, com o objetivo de te ajudar, de te ensinar a cuidar melhor das finanças do seu consultório e das suas finanças pessoais. Então, assim, isso vai ajudar se você tiver em qualquer nível, digamos assim, de conhecimento em relação a esse tema. Se você está iniciando agora, se você está há pouco tempo no mercado, se você é recém-formado, recém-formada, isso vai te ajudar demais, porque esses conhecimentos a gente não tem, a gente não adquire na graduação, infelizmente. Então, isso vai mudar a sua mentalidade para muita coisa em termos de organização financeira. Se você já tem algum tempo de formado, e deseja melhorar ainda mais, isso vai te ajudar muito. Se você já tem muito tempo de estrada, se você já usa algum aplicativo ou algum software de gestão, né? Isso também vai te ajudar. Por quê? Não é apenas você fazer a assinatura de um software que vai resolver os seus problemas. Se você não sabe colocar as informações corretas, né? O aplicativo por si só não vai organizar a sua vida. Você tem que jogar informações lá. E será que você faz isso da maneira correta? Será que você sabe fazer isso? Será que o software que você usa tem as ferramentas corretas? Será que ele é prático? Então, essa planilha ela vai te ajudar. Você pode usar associado a, de repente, tem uma ferramenta aqui que não tem no seu aplicativo. Enfim, isso serve para qualquer dentista, certo? Então, vamos lá. São duas planilhas. São duas super planilhas, na verdade. Essa aqui que você está vendo agora é voltada para o consultório. E a outra, que eu vou mostrar em seguida, para a sua vida pessoal. Então, aqui, quando você abre a planilha, tudo que você precisa ter é um computador com o Excel instalado, tá bom? É uma planilha do Excel. Você não precisa se preocupar, você não vai precisar fechar e abrir planilha, procura uma, procura outra. Não, tá tudo aqui. Você tem esse menu, tá? Aqui na esquerda, essa coluna aqui. E esses três que estão em laranja é um fluxo diário. Sempre após os nossos atendimentos, a gente tem pequenas tarefas para fazer, para não deixar essas tarefas se acumularem. Você acabou de atender um paciente, você tem que preparar o retorno daquele paciente, não é isso? Então, tem uma sequência a seguir, que você vê aqui. Por exemplo, essa página é apenas para servir como checklist, tá bom? E tem, lógico, dois links aqui para você clicar, que isso vai te ajudar. Então, você vai entender. Você terminou de atender, fez os atendimentos do dia, você tem que preencher esses requisitos aqui, que é ver realmente qual paciente foi atendido, o horário dele, preencher a ficha, guardar, né? Se você, aqui você vai ter acesso a um modelinho de ficha para você guardar no Google Drive ou em outra nuvem de sua preferência, e aí fazer o cadastro desses pacientes já para uma futura nota fiscal, um futuro recibo, fazer ou guardar as fotos e exames desses pacientes. A gente sabe que a gente não vive sem fotografias. Fotografia é documentação, serve para marketing, serve para comunicação com o paciente. Então, fez as fotografias, você não vai deixar tudo jogado ali no seu celular. Você pega aquilo ali e joga na pasta do seu paciente. Precisou de uma foto? Está na pasta. Você não vai ficar doido procurando sem saber onde que está aquilo ali, certo? Depois disso, organizar o retorno e o financeiro do paciente. Isso você vai entender melhor no fluxo de caixa, certo? E aí, esse retorno. Tem aquele paciente, eu vou voltar aqui para a página inicial, porque agenda e retornos. Então, tá aqui. Acabou essa primeira coluna aqui, você vai organizar os próximos retornos dos pacientes. Os pacientes que estão ali em atendimento, certo? Você, de repente, atendeu um paciente. Ah, o que é que falta? Quando esse paciente retornar, o que é que tem que estar pronto para receber esse paciente? É o laboratório, tem que estar aqui? É um material específico? Sei lá, qualquer coisa. Tem que agilizar antes de confirmar a marcação de um paciente. Então, essas pequenas tarefas você anota aqui, tá? Tem o nome do paciente, tem o que que tem que fazer aqui. É um orçamento que tem que fechar? Enfim, qualquer coisa, tá? Para você não ficar com muitas informações, cheio de pequenas atividades ali e não dar conta, certo? E aqui, essas outras colunas, na verdade, isso aqui não é uma agenda que você vai marcar o paciente por aqui. Não, você vai marcar uma agenda normal. Se você usar agenda de papel, aquelas que a Dental te dá uma vez por ano, né? Ou uma agenda digital, enfim. Aqui você vai ter o controle da sua cartela de clientes.
E você vê aqui que segmentado, né? Organizado por prioridades, certo? Ou por tipos de situação. Então, aqui, agendar, urgente. É um paciente de primeira vez. Paciente de primeira vez ninguém espera, tem que marcar logo, tem que dar um jeito. Ou é urgência, enfim. E aqui, esses dois são pacientes que estão em tratamento. E você vai entender melhor lá no fluxo de caixa que um paciente que está em tratamento e ele já pagou pelo tratamento é uma situação. Você tem que agilizar ali, não pode faltar, não pode repetir sessão, você tem que organizar as coisas para terminar logo e entregar o serviço que você está devendo, né? E tem os pacientes que estão em tratamento, mas que ele paga conforme vai fazendo, ou paga parcelas. É uma situação, é outra situação diferente, tá? Tem pacientes que é, por exemplo, de uma clínica parceira, tem outros que estão em outro tratamento com outro profissional, estão aqui em stand-by. Tem uns pacientes que não fecharam o orçamento, está aqui em stand-by também. Então, cada tipo de paciente desse você vai organizar de uma forma diferente. E tem aqui os pacientes fidelizados. São pacientes que já terminaram o tratamento e que têm um período certo para voltar para fazer manutenção e rotina e prevenção. Então, tudo isso aqui te ajuda muito na hora de organizar sua cartela de clientes. E, para finalizar, aqui a gente tem um fluxo de caixa. Então, você vai aprender, tá? Se você não sabe nada disso, você vai aprender. Se você sabe mais ou menos, ou não tem muita habilidade, ou não entendeu direito, ou já fez um curso, mas não está muito claro, ou seu aplicativo, seu software de gestão não deixa as coisas muito claras, ou não é, sei lá, de repente não é você não é um design que você não entende direito. Eu tentei organizar melhor dessa forma. Então, te apresentando aqui o fluxo de caixa, você tem aqui as receitas, logicamente, e despesa. O fluxo de caixa é como se, imagina lá duas caixinhas, uma do dinheiro que entra e outra do dinheiro que sai. Então, essas caixinhas têm que ter o mesmo volume. Você vai entender que numa lógica de contabilidade, né, de princípios de contabilidade, é isso. Toda receita que entra, ela tem uma destinação para outra caixinha. Então, sempre vai ser do mesmo tamanho. Por isso que eu coloco aqui, eu vou baixar e aqui você vê que é a caixinha das receitas e a caixinha das despesas. Eu vou baixar um pouquinho aqui para você ver que aqui embaixo, no final, você tem um saldo total. E esse saldo sempre vai ser parecido um com o outro, o total de receitas e o total de despesas. Por quê? Porque você deve imaginar, não, mas a receita não tem que ser sempre maior do que a despesa para a gente poder ter lucro? Lógico. Só que o seu lucro ele está aqui dentro, o seu salário ele está dentro da caixinha de despesas. Como eu falei, toda receita que entra, ela tem uma destinação. Seja para pagar contas, seja para pagar o seu salário, seja para pagar alguma coisa. Então, as duas caixinhas são sempre iguais ou muito próximas uma da outra. É assim que você vai mantendo um controle da saúde financeira do seu consultório, tá? Então, aqui você vai aprender como movimentar isso de forma correta, mantendo esse controle, tá? É muito bom quando você sabe exatamente onde está o seu dinheiro, onde está o dinheiro do seu consultório. Então, aqui você vai botar o nome, o valor, o número de horas que você levou para atender aquele paciente, aquele procedimento, e se teve principalmente o custo extra. Na aula de precificação, a gente explica bem direitinho isso aqui. Isso aqui é tudo automático, você coloca os valores que foram entrando e já tem uma calculadora aqui te mostrando qual foi o total de receitas. E aqui a gente tem um outro campozinho que são receitas que não vão gerar imposto. Por exemplo, um paciente que não quer de jeito nenhum uma nota fiscal, que você recebeu em espécie, aí entra aqui, certo? Você vai ver que tem outras situações também. Então, o total de receitas, na verdade, é aqui. E o total de despesas está aqui, nesse outro lado. Então, vou voltar aqui para a coluna de despesas. Você está vendo aqui meu mouse, né? Se mexendo. Vou tirar, afastar um pouquinho aqui. Então, você vai ver todas essas categorias de despesas, tá bom? Eu vou te ensinar bem direitinho por que cada categoria tem umas que são fixas, tem outras que são variáveis, tem outras que são custos extras. Você vai botar cada tipo de despesa no compartimento correto, que assim você vai ter esse controle mais adequado, tá bom? E aqui ele te dá o total. O interessante que eu projetei aqui para essa planilha é o impostômetro. Você já vai acompanhando em tempo real quanto de imposto que você está pagando. Então, é tão tal que essa célulazinha aqui do imposto você não precisa preencher, já é automático. Você colocou aqui qualquer receita, a única coisa que você precisa preencher, e eu vou te ensinar isso, é a sua alíquota. Você vai entender qual é a alíquota que você paga de imposto, se você é pessoa física, jurídica, enfim. Você só vai botar isso aqui. O restante a planilha faz. Ela já calcula o imposto que você paga e já coloca aqui nas despesas. Tá bom?
E aí, baixando mais um pouquinho, você tem o saldo final, tá? Como eu falei, aqui é porque é um exemplo que eu não terminei de preencher, por exemplo, o mês. Nessa situação fictícia, o mês não terminou. Então, por isso que não está igual a receita com despesas. Mas quando termina o mês, sempre vai zerar uma com a outra, tá? Porque, como eu falei, toda receita tem uma destinação. O seu salário está lá dentro da caixinha de despesas. É uma despesa da empresa, tá bom? O que eu falo, né, para os alunos é que você tem que ter o comportamento de uma empresa. O seu consultório é uma empresa, tem que funcionar assim, dessa forma. E aqui no final a gente tem os pequenos saldos, tá bom? Você tem uma noção. Então, o fluxo de caixa é isso, é você tá lá, o dinheiro rodando, alguém pagou, né, recebeu um pagamento, depois você faz um pagamento e o dinheiro vai entrando, vai saindo e você vai tendo o controle do que é cada pedacinho ali. Então, aqui, por exemplo, eu tenho saldos, pequenos saldos que sobraram desses meses, três positivos e um negativo. Se eu fizer essa conta, eu vou ter um valor X positivo. Então, eu sei que toda aquela movimentação, quando as coisas vão se encaixando, paguei o salário do mês, paguei a dental, paguei não sei o quê, eu ainda tenho esse saldo aqui, certo? É você ter esse controle. Aqui é apenas uma lista de pacientes que não pagaram ainda, você vai entender. E aqui outras despesas que são referentes a outros meses, tá? Você vai entender também que daqui para cima é o mês atual. Aqui embaixo são coisas, receitas de meses anteriores que não foram efetivadas ainda. E aqui pagamentos também que não foram efetivados. Que a gente trabalha com um princípio de contabilidade, né? Que é o regime de competência. Você está ali vendo cada tipo de pagamento, mas você sabe organizar referente a que mês é aquilo ali, certo? Então é bem interessante essa lógica. Vou voltar aqui para o início e você vai ver aqui agora. Então, esses três primeiros são fluxos diários, tem que ir movimentando todo dia. Aconteceu, atendeu o paciente, bota aqui. Esses outros são mais tranquilos, você não precisa estar todo dia, uma vez por semana, esses outros aqui uma vez por mês, certo? Então, o que eu acho muito interessante, controle da fatura de cartão. Eu não vou falar sobre isso agora, porque tem uma planilha igual nas finanças pessoais, mas a lógica é a mesma. E o que eu digo, não se deve misturar conta de cartão de crédito pessoal com consultório. Isso é uma bagunça, isso é um crime para a organização financeira. Não pode. Você vai aprender a não misturar essas coisas. Mas o que é muito interessante aqui, a parte da precificação. Então, vou voltar aqui, ó, tem um menu, precificação e orçamentos. São duas etapas. Essa primeira etapa, ela demora mais, você vai demorar mais a fazer, a preencher, mas você faz isso uma vez por ano. Você vai conhecer a sua situação e vai definir os seus preços. É isso que eu vou te ensinar a precificar corretamente, a definir o valor do seu salário, a definir o valor da sua hora, tá? E você vai aprender a cobrar corretamente. Não ficar naquela dúvida, "Eita, será que eu estou trabalhando e pagando para trabalhar? Será que eu estou tendo prejuízo, lucro?" Eu vou te ensinar a fazer isso para todas as situações. Cada alteração em orçamento que você fizer, você tem que ter a segurança que o seu salário não está sendo afetado, tá bom? Então, aqui o primeiro passo para você definir seus preços é aqui, vai nesse menu, planilha, essa é a forma de definir os custos fixos e o seu salário. São os dois primeiros componentes do preço, tá bom? Então, aqui eu dei alguns exemplos de custos fixos, né, que é o via de regra que acontece. E aqui o salário que você quer, botei um número redondo aqui, né, R$ 10.000, e o número de horas que você trabalha. Nesse exemplo aqui, trabalhando no consultório de manhã e de tarde, de segunda a sexta, que dá 8 horas por dia, que dá 8 vezes 5, 40 horas semanais, que dá 160 horas mensais, tá bom? Então, para essa situação, o custo fixo por hora dá 52 e o lucro que você tem que ter por hora para alcançar esse salário de 10.000 é 62, tá? Eu estou falando um pouquinho rápido porque essa é uma aula apenas de mostrar o conteúdo, o que é que você vai ter acesso. Lógico que você vai entender isso, a gente vai falar calmamente, você vai entender tranquilamente isso aqui, tá? Então, somando esses dois valores, 52 com 62 dá 115,09. É o faturamento mínimo que você tem que obter a cada hora do seu serviço para alcançar os seus objetivos de ter um salário de R$ 10.000, para esse exemplo. E aqui é tudo automático. Se eu colocar aqui uma despesa de R$ 100 fixa por mês, você vê que o valor já muda, ele recalcula tudo e você já tem um novo valor, certo? Então, isso aqui você faz uma vez a cada 6 meses, por exemplo, uma vez por ano. Ah, meu aluguel aumentou. Meu aluguel agora é R$ 2.000. Vou botar aqui 2.000.
ele já recalcula tudo. Em vez de 115, eu tenho que faturar 118 por hora, certo? Então, aqui é a primeira fase da precificação. Eu vou voltar aqui no menu e agora a gente vai para a calculadora de preço, que é tudo automático também. Então, a gente tem essas colunas, tá? Eu enxuguei o máximo possível para ficar bem tranquilo para você preencher para a sua realidade. Você vai aprender a fazer isso. E aqui, essa primeira coluna que está em laranja, se você observar, 118, ela já é automática. Por quê? Porque é o primeiro componente do preço, faturamento mínimo por hora, que engloba, vou voltar aqui, isso aqui, que a gente já definiu, custo fixo com o lucro por hora, que vai montar o seu salário. Então, esse valor de 118, quando você coloca esses dados, ele já vai automático para essa outra planilha, 118. Então, começa em 118. A cada hora de serviço, você tem que faturar R$ 118. Nesse exemplo aqui, lógico. E a gente vem, mas quanto tempo eu levo para fazer um procedimento? São 2 sessões, 3, 4? Então, a gente coloca aqui o número de sessões, e aí o custo variável, o laboratório, a gente vai ensinar tudo isso aqui, beleza. E ele vai somando sozinho. Então, aqui ele dá o preço mínimo viável, certo? E em seguida, você vai entender isso, o que seria um custo extra, um lucro extra, uma possibilidade de lucro extra, e ele já soma também a taxa de cartão de crédito e o seu imposto. Nesse exemplo aqui de 12%, mas a gente sabe que pode ser 6, 12 ou 14, falando de forma simplificada. E aqui ele já dá o preço final do procedimento. Quer um exemplo? Vamos lá. Eu coloquei aqui procedimento X em 2 sessões, mas eu vou botar aqui, apagar e botar em 3. Ele já recalcula sozinho, considerando tudo: cartão, imposto, lucro extra possível que você coloque aqui e também um custo. Vamos trocar esses 500 por 400. O meu custo com o laboratório foi 400. Ele já recalcula tudo para você, tá? Então você vai colocar as especialidades e tem aqui para baixo nas especialidades e vai colocar os procedimentos que você faz e calcular isso. E se você só em preencher essa planilha uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, você já vai internalizar qual é o preço de um procedimento que você faz, quanto tempo leva. Você já parou para pensar? Quanto tempo você leva para fazer uma restauração, uma prótese, uma extração, um clareamento? Então você já vai se organizando nesse sentido, só pelo fato de preencher essa planilha. E aí, quando você vai, beleza, meu preço está definido, eu já sei. Aí você vai fazer um novo orçamento. Aí você vem para cá. E aí você coloca o nome do procedimento. Quando você colocar o nome, o valor já vai aparecer aqui, que é o valor que você já definiu. Mas eu não preenchi meu preço ainda. Beleza, você vem e digita manualmente aqui. Aí, enfim, a gente vai aprender toda essa parte de dar o desconto. E aí você vai montando o número de sessões que você vai precisar para fazer aquele procedimento, cronograma para você se organizar e o paciente também saber, né? E os custos que você vai ter. Então, você já monta ali um orçamento bem bacana, que você já sabe o que o paciente vai pagar em cada etapa, tá? E o que você vai ter de custo em cada etapa. Ou seja, eu cobrei 3.450, um exemplo de implantes, mas eu tenho um custo de R$ 2.000. Então, não adianta se enganar, pensar que, 3.450 vou gastar esse dinheiro esse fim de semana. Não é assim que funciona, tá? Você vai ter esse custo de R$ 2.000. Então, você vai aprender como cobrar do paciente, a forma de pagamento. Quando ele pagar, der uma entrada, você já tem que fazer uma reserva para deixar certinho de pagar esse custo quando esse custo efetivamente acontecer. Então, é uma coisa totalmente integrada aqui que você vai aprender a gerenciar o seu negócio, tá bom? Voltei para o menu inicial. Essa outra planilha é para controle de pagamentos a receber. Os pacientes que estão te devendo. Você vai mantendo esse controle aqui, tá? E aí tem o orçamento total, o valor que ele deu de entrada, a data das próximas parcelas. Tem coisas que nem precisa preencher. Mas aqui você vai ter sempre o controle do quanto que falta receber daquele paciente. É tudo automático. Coloca os dados aqui e a planilha já vai se preenchendo sozinha, beleza? Reservas financeiras. Isso aqui é importantíssimo. Tem coisas que você pode deixar na conta corrente, porque você vai usando rotineiramente. E tem uma parte do dinheiro que você tem que tirar dali para organizar melhor. Bota numa poupança, bota no CDB, enfim, no LCI, no LCA. A gente vai aprender também um pouquinho dessas opções de investimento, só para você organizar melhor. Por exemplo, uma reserva de emergência do seu consultório. Você vai guardar onde? Deixar na conta corrente? Não, você guarda em algum investimento que renda ali um pouquinho. Aí você vem para essa planilha de controle. Eu tenho R$ 15.000 de reserva fixa de emergência ou reserva de oportunidade. E aí você sabe onde está aquele dinheiro, certo?
E assim sucessivamente. A gente vai aprender também que na poupança a gente bota praticamente só as reservas de curtíssimo prazo, laboratório de paciente, enfim. E aí você vai botando esses valores, tá? Ah, valor X é referente ao laboratório do paciente fulano, ao laboratório do paciente cicrano, a uma despesa tal. Então você vai só tendo esse controle total sobre as finanças do consultório, beleza? E aqui no final é só uma lista de materiais e estoque. Você tem uma lista completa. Eu já preenchi, sei lá, acho que 90%. E aí, dependendo da sua especialidade, você vai personalizando essa lista. E aí você vai apenas mantendo um controle. Passa essa lista para a sua secretária e delega essa função para ela, por exemplo, de atualizar essa lista. Ah, o que está precisando a gente comprar? O que efetivamente a gente precisa? Ela dá uma varredura aqui na lista e bota um sim ou não. Se é um sim, ela bota só um S, por exemplo. E aí, automaticamente, né, você vai aparecer aqui o nome em vermelho do item que está faltando. E assim, depois ela não vai precisar olhar só para essa lista gigante, não. Ela vai olhar só para os nomes que estão em vermelho aqui, que vão aparecer. E assim, ela rapidamente te faz uma lista de compras que precisa ser feita. Beleza? A mesma coisa para equipamentos. E aqui, receitas informativas, você vai ter uns links, tá? Em que você vai ter acesso e vai guardando as suas receitas, os seus informativos para os pacientes, as orientações, atestados, para ficar uma coisa mais prática para você. Então, clicou, jogou, foi para a pasta, baixa, completa com o nome do paciente, imprime, não fica aquela coisa desorganizada, beleza? Então, meu amigo ou minha amiga dentista, essa é a planilha de controle financeiro do consultório, beleza? A super planilha de controle. E já voltei com a nova planilha de finanças pessoais. Então, é muito parecido com a lógica do controle financeiro do consultório, só que voltado para você. Por quê? As coisas não se misturam. Para você ter um salário ali para usar na sua vida pessoal, você tem que tirar esse salário de onde? Do consultório. Lá é uma empresa, ela tem que funcionar daquela forma. Então as coisas não se misturam. Quando o seu salário vai para a sua conta pessoal, aí sim, aí você faz o que quiser com ele. E aqui está uma ferramenta para te ajudar a gerir melhor a sua vida financeira pessoal, certo? Então aqui você tem uma agenda, tá? Que você vai segmentar seus compromissos, né? E você vai se organizar melhor. Porque a vida de dentista não é fácil, é muito corrida. Você tem que dar conta de muita coisa. Então, se você não se organizar bem, você não vai dar conta disso. Então, aqui tem tudo relacionado ao consultório, sua saúde, escola, curso. Você pode editar isso aqui e ir organizando melhor. Projetos, se você tem alguns projetos para esse ano, você vai colocando aqui e especificando cada etapa também. Quando a gente escreve, quando a gente externa isso, você consegue lidar melhor com os seus compromissos e alcançar melhor os seus objetivos. Então, sei lá, se o meu objetivo esse ano é trocar de carro, o que é que eu vou fazer? Cada etapa, sei lá, juntar R$ 5.000. Botei aqui. Qual a próxima etapa? Financiar, sei lá, um valor. Então, você vai botando aqui e vai vendo esses projetos, tá? Ah, vou fazer um curso. Quero fazer 3 cursos esse ano. Curso tal, outro curso aqui. E aí você vai botando valor, vai botando data, e assim você vai se programando melhor, certo? Tudo que você organiza bem, você consegue concretizar melhor. Vou ler uns livros, eu quero ler esse livro aqui, depois esse, e assim vai. Ah, vou construir uma casa, vou reformar minha casa, vou botando aqui as etapas, vou organizar minha viagem, vou botando tudo que eu vou precisar para fazer essa viagem. Então é bem interessante essa planilhazinha de organização. Essa lista de compras é mais um plus que eu botei, tá? Para você que cuida de casa, ou enfim, você pode colocar para sua secretária também. A mesma coisa, bota uma lista completa de todos os itens da casa, coloca aqui os nomes e a cada mês você só vai preenchendo sim ou não. Preciso repor? Sim ou não? E vai aparecendo aqui automaticamente em vermelho esses itens para reposição. Mas vamos para o mais interessante dessa planilha.